Olá, pessoas queridas! Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo do meu canal. E eu tô muito animada pro assunto de hoje, porque foi o seguinte, semana passada eu falei sobre ansiedade, sobre 5 temas bastante gerais sobre a ansiedade pra gente entender um pouquinho mais sobre ela e tal. Pra quem não viu meu outro vídeo sobre ansiedade, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você poder assistir, e é legal que você assista antes de começar a assistir esse. Mas eu falei bastante sobre o que ela é, como ela é fisicamente, né, o que causa os sintomas que a gente tem da ansiedade e tal. Legal, tudo isso é muito proveitoso e é muito importante a gente entender. Só que só no finalzinho do vídeo eu coloquei um ganchinho, fiz uma pequena provocaçãozinha para que a gente pensasse um pouquinho sobre o que a gente tem a ver com isso. Porque assim, a ansiedade, assim como a depressão, elas não são raios que caem na cabeça de uma pessoa. A gente não tá andando na rua e de repente, pá, bate um raio, nossa, a partir de agora eu sou ansiosa. Não é assim, né? Na verdade, a gente precisa entender que existe um funcionamento que culmina nesses sintomas ansiosos, deprimidos, num funcionamento disfuncional, né? Um funcionamento disfuncional do cérebro. Se a gente no vídeo anterior falou tanto sobre como funciona o cérebro, o que é a ansiedade, o que é exatamente fisiologicamente, biologicamente, faz com que a gente sinta ansiedade como a gente sente. Se a gente está falando de um funcionamento que está disfuncional, porque justamente um sistema que era para nos fazer entrar em um estado de alerta, quando a gente realmente precisa entrar em um estado de alerta, de repente começa a entrar em estado de alerta o tempo todo, como se a gente estivesse constantemente em perigo, como se a gente estivesse constantemente sob uma situação de muito estresse, em que a gente tem que decidir se vai lutar, se vai fugir, o nosso corpo tem que estar preparado. Se a gente está falando disso, a gente precisa também agora, nesse momento, perguntar, mas o que faz com que eu sinta isso? O que faz com que o meu funcionamento de repente pare de estar funcionando e passe a ficar disfuncional, né? Por que meu sistema de alerta começa a disparar o tempo todo? E aí a gente chega no ponto, que é o meu ponto preferido, em que a gente passa a não ser simplesmente um cérebro que decide o que vai acontecer e ponto, e a gente passa a compreender que nós somos pessoas ativas, nós somos sujeitos ativos dentro desse funcionamento funcional ou disfuncional. O que acontece é o seguinte, eu gosto de fazer uma analogia que eu acho que fica bem clara, que é o seguinte: imagina que você nasceu com uma predisposição a ter um probleminha na sua articulação do joelho, um desgaste da patela, da rótula, não entendo muito disso não, tá? E aí você começa de repente, por algum motivo, a sobrecarregar mais, porque você tá com sobrepeso, ou porque você tá fazendo alguma atividade que realmente demanda mais dessa articulação, né, que coloca mais peso sobre ela, e de repente você começa a sentir dor, você começa a ter uma inflamação. Você chega no médico e diz, olha, estou com dor aqui nesse joelho. Ele vai, faz um exame e identifica o quê? Olha, você tá com uma inflamação, você precisa tomar o anti-inflamatório ou fazer um tratamento, ou as duas coisas, para poder melhorar essa inflamação agora que você está em crise. Mas se você não cuidar, se você não caminhar da forma adequada, não emagrecer se você tiver com sobrepeso, não parar de fazer uma atividade que está sobrecarregando essa articulação, você vai voltar a ter inflamação. Isso explica pra gente, é um exemplo do como o nosso cérebro funciona também. A gente pode ter uma predisposição a desencadear algum tipo de doença, algum tipo de disfuncionalidade, algum tipo de patologia, mas se a gente cuidar bem, se a gente mantiver o funcionamento, se a gente utilizar da maneira adequada esse nosso órgão, essa nossa articulação ou o que quer que seja, a gente vai ficar longe desse problema, dessa crise, desse estado patológico, desse estado de desconforto. E essa que é a grande magia. A gente compreender que mesmo que a gente tenha uma família de pessoas deprimidas, ou mesmo que a gente já tenha passado por uma depressão, ou mesmo que a gente perceba que comparado às pessoas à nossa volta, a gente tem uma tendência a estar sempre enxergando as coisas de uma forma mais negativa, mais desanimada, mais desesperançosa, ou sempre muito em alerta, sempre muito ansioso, sempre muito nervosos, a gente pode perceber que a gente tem uma tendência a ser mais ansioso, ou a ser mais negativo, a ser mais deprimido do que as pessoas à nossa volta. Mas isso não é um problema por si só. E aí depende da gente tomar esse cuidado de desenvolver um funcionamento no nosso organismo que impeça que esse problema se desenvolva. A gente está falando que a gente não é um ser, uma ameba que está ali jogada, passiva, e de repente, fiquei deprimido, não posso fazer nada para evitar isso. Podemos sim. E a terapia, ela é basicamente uma reeducação postural global, como por exemplo o RPG, ou uma fisioterapia. É uma forma da gente treinar
da gente aprender. Hoje em dia a gente sabe que a forma como a gente fica sentado durante muitas horas pode sobrecarregar, pode trazer problemas de coluna, pode fazer com que a pessoa que tem tendência desenvolva hérnia de disco. Hoje em dia a gente sabe de muitas coisas que a gente pode fazer para evitar doenças. E aí o que a gente precisa fazer é tomar consciência. Puxa, se eu sei que eu tenho um problema renal, que eu tenho uma tendência a ter pedras nos rins, eu vou tomar mais água. Eu vou me preocupar com isso. Eu posso vir de uma família de obesos mórbidos e se eu me alimentar bem, se eu fizer exercício, se eu cuidar bem da minha alimentação, dos meus hormônios, eu posso nunca ficar uma obesa mórbida. Então a gente precisa se conhecer, precisa compreender as nossas tendências, os nossos padrões, nossos vícios, nossas próprias cascas de banana, onde a gente costuma escorregar, para a gente se fortalecer nesses pontos. E a gente também precisa, para isso, conhecer as nossas potências, as nossas forças, para que a gente consiga ver, então, como eu vou usar as minhas forças para fortalecer aquilo que não está tão forte assim. A gente não adoece à toa. A depressão e a ansiedade, elas aparecem quando a gente está vivendo uma vida inautêntica, quando a gente está vivendo uma vida que não é a que a gente gostaria de estar vivendo. A doença vem do processo em que você sai do seu próprio caminho. Você tem um caminho que é seu, e não é que seja um destino traçado, é um caminho que é seu porque faz sentido para você, porque é autêntico com você mesmo. São coisas que estão alinhadas aos seus valores, estão alinhadas ao que realmente importa para você, ao que você vê como ético, como moral, como que faz sentido, como útil. A gente adoece conforme a gente vai perdendo quem a gente realmente é. A gente tem que ir compreendendo como o nosso corpo funciona e usando da melhor forma esse corpo. E a mesma coisa com o nosso querido cérebro, que é um órgão incrível, fascinante, deslumbrante, com muito poder, mas que, se não for bem aproveitado, nos derruba completamente. Ele é absolutamente destrutivo quando ele não está funcionando bem. A gente tem um funcionamento neurológico, que é o que a gente chama de mindsetting, que é como se fosse a configuração do nosso cérebro, como se fosse o modo automático, sabe? Quando a gente deixa no modo automático. E a gente vai ter que se apropriar disso, tirar do modo automático e colocar no modo manual. Então, muitas vezes a gente tem tendências a ter um tipo de pensamento e a gente precisa, no início, forçar a mudar essa percepção. E a gente vai se treinando a olhar para situações de outras formas, a trazer vários pontos de vista, não se fechar em um só. É um treinamento. E a gente vai modificando essa estrutura neurológica, emocional, psíquica, e a gente vai conseguindo lidar com as coisas e com a vida, com as demandas da vida, com nós mesmos, com as pessoas à nossa volta, de uma outra forma. E a gente precisa se apropriar e compreender o que a gente veio fazendo, como a nossa vida nos trouxe até uma depressão. Que forma de vida foi essa que me trouxe até onde eu tô? E aí, se o resultado, se o lugar onde eu cheguei não foi legal, não tá bom pra mim, não tá proveitoso, não tá produtivo, então eu preciso aprender a caminhar de uma outra forma. Sim, muitas coisas podem ter acontecido na sua vida, é óbvio que fatores ambientais vão interferir. Claro que uma pessoa que tem maior tendência a ter depressão e, por exemplo, perde os parentes num acidente, todos de uma vez, puxa vida, é uma situação horrível de lidar. É claro que ela vai ter uma tendência muito maior a entrar numa depressão do que se ela estiver vivendo feliz da vida, com a família toda unida. É óbvio que essas coisas influenciam. Não estou dizendo que o ambiente não interfira, é óbvio que sim, mas o que eu quero dizer, o que eu quero trazer como esperança, como motivação e como fato, nós não somos completamente passivos diante disso. Nós não somos o que aconteceu com a gente, nós somos o que nós fizemos com isso que aconteceu com a gente. Mesmo que coisas muito duras nos aconteçam e a gente sofra muito, a gente sempre vai ter o poder de pegar essas coisas todas e, em vez de transformar isso num muro de pedras horrível, transformar num castelo. Em vez de pegar coisas muito doloridas e jogar isso para um lugar de, meu Deus, como eu sou uma vítima, olha quanta coisa horrível acontece comigo, jogar isso para um lugar de, puxa vida, olha como eu sou forte, que eu fui capaz de sobreviver diante de tanta coisa dura que eu vivi. E como eu posso agora fazer minha vida ter sentido, enxergar sentido nas coisas, mesmo tendo passado por tanta dureza. E é esse meu convite para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem. Me pediram para lembrar vocês que se vocês não ativarem o sininho aqui embaixo, vocês não recebem notificações quando eu posto vídeo novo, toda quarta-feira. Então, cliquem no sininho, ativem as notificações, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com todas as pessoas que você acha que podem se beneficiar dessas reflexões que a gente faz aqui. Continuem comentando, eu amo, eu tento responder todos os comentários, não consigo, mas eu leio todos eles. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.